então, né, de um raciocínio transdiagnóstico, né, como uma forma nova de se trabalhar, né, onde o olhar não vai para um diagnóstico específico, e isso se dá principalmente em função do grande número de comorbidades que nós temos na prática clínica, né? Então, os pacientes apresentam muitos transtornos psiquiátricos, né, na nossa prática clínica, e isso faz com que a gente tenha que muitas vezes lançar a mão de intervenções que não focam para um diagnóstico apenas, e sim para vários diagnósticos. E a proposta, então, do protocolo unificado, né, é ter esse olhar transdiagnóstico de fato, né? Então, ele é, né, o protocolo unificado, ele oferece uma abordagem integrativa e transdiagnóstica para o tratamento dos transtornos mentais. É um modelo terapêutico desenvolvido para tratar múltiplos transtornos mentais através de uma estrutura comum, né? Então, nós vamos ter um número de sessões, né, um número de encontros necessários ali, e que vai se olhar não de uma maneira voltada para um diagnóstico apenas, mas sim para aqueles problemas comuns que aquele paciente pode apresentar, né? Então, objetivos do protocolo unificado é melhorar a eficácia do tratamento, focar em processos psicológicos comuns e promover uma abordagem mais holística, né? Uma abordagem que possa ser mais integrativa, né? Não voltada para um diagnóstico apenas. Entendendo que muitas vezes nós fizemos isso na prática clínica, né? Se vocês têm um paciente que tem toque, tem transtorno bipolar, tem um TDAH, né, e tem transtorno por uso de álcool, né, vocês não vão tratar uma coisa ou outra primeiro e esperar que as outras fiquem ali paradinhas enquanto a gente está tratando um diagnóstico, né? O tratamento já vai envolver, olha, vamos ter que trabalhar a abstinência dessa substância aqui, enquanto já pensa em medicar para essa bipolaridade aqui para o paciente já poder estabilizar, e depois que estiver estabilizado, né, vai focar também numa intervenção para o TDAH, e enfim, né, então tudo isso vai acontecendo de uma maneira conjunta, né, e que o protocolo unificado ele faz isso de uma maneira estruturada, né. O que a gente vai ver, né, de propostas, né, do que o protocolo unificado ele procura abarcar, é principalmente então transtornos de ansiedade, sintomas depressivos e o transtorno de estresse pós-traumático, mas também tem um olhar para aqueles transtornos relacionados a problemas e queixas somáticas, né, também, né? Então, transtornos de ansiedade doença, transtornos de sintomas somáticos, né, que podem ser também um foco da atenção clínica, e que isso vai ser trabalhado também em conjunto, né? Mas principalmente esses três aqui que estão listados, né? Então, quadros de ansiedade, de depressão e transtorno de estresse pós-trauma. Então, quais são as bases teóricas desse protocolo unificado, né? Ao contrário que nós vamos ver mais adiante no próximo módulo sobre a terapia baseada em processos, que faz uso de todas as intervenções que são baseadas em evidência, né, na literatura, para tratar aqueles processos psicopatológicos que o paciente, porventura, possa apresentar. No protocolo unificado, é um protocolo baseado em teorias de aprendizado e modelos cognitivo-comportamentais, né? Então, nós vamos trabalhar em cima de uma perspectiva mais comportamental e cognitiva também, né? Exclusivamente aqui dentro do protocolo unificado do Barlow e seus colaboradores. Então, os componentes principais do protocolo unificado, né, passam então por uma avaliação, né? Então, o paciente vai ser avaliado para ver se ele atende os critérios dentro aquele perfil, né, de sintomas que o protocolo se dispõe a tratar. Uma formulação de caso, né? Essa formulação de caso, então, baseada nessa perspectiva, né, já mais transdiagnóstica, né? Não na perspectiva exclusivamente orientada para um transtorno, né? E intervenções e estratégias de manutenção, né, que vão ser estabelecidas, né? Então, intervenções que foquem em sintomas ansiosos, sintomas também de humor, né, e sintomas de TEPT, quando for o caso. Então, a importância da avaliação, né, uma avaliação cuidadosa do paciente, né, identificação de sintomas e impactos funcionais que podem apresentar ali, vão ser a base, né, para a nossa intervenção, né, com esse paciente, né. Então, se nós tivéssemos ali, no caso da Rita, né, que foi trazido antes, né, um olhar para sintomas ansiosos, para caso ela tivesse, além daquele quadro depressivo ali descrito no texto,
se a gente tivesse também ataques de pânico ou sintomas de ansiedade generalizada, né, ou se ela tivesse um quadro de TEPT, a gente poderia olhar para ela não de uma perspectiva exclusivamente voltada para a depressão, para o TEPT, para o pânico, ou para o TAG, ou qualquer outro diagnóstico que ela pudesse apresentar, mas para o funcionamento, né, ansioso e funcionamento deprimido dela, né, e sintomas de TEPT, se eventualmente tivesse isso também no quadro clínico. A abordagem para formulação de casos, né? Então, nós vamos ver, né, que o desenvolvimento de uma formulação que conecte fatores que são cognitivos, né, como as crenças, distorções cognitivas, pensamentos automáticos, né, e isso estaria, então, pensem dentro de uma perspectiva cognitiva aqui, né, então, esses pensamentos, eles influenciam a emoção, né, então, não determinam, mas eles influenciam a resposta emocional do indivíduo, então fatores emocionais também que passariam aqui dentro do protocolo unificado pelos aspectos de ansiedade, aspectos relacionados à depressão, né, um humor mais deprimido, né, e também aspectos comportamentais, né, então focar também em intervenções aqui que pudessem ser úteis para trabalhar os aspectos do comportamento do paciente ali, né, seja com via exposição, né, para os sintomas ansiosos, seja com ativação comportamental para os sintomas mais depressivos, né, tudo isso então seria abordado, né, é abordado dentro dessa perspectiva do protocolo unificado. Intervenções baseadas em evidências, né? Nós vamos ver que a terapia cognitivo-comportamental, ela é a melhor evidência para a maior parte dos tratamentos, dos transtornos, melhor dizendo, maior parte dos transtornos mentais. Ela não é igualmente útil para todas as formas de apresentação, né, das psicopatologias, né, mas ela é útil para a maior parte dos transtornos mentais, né. Então, por isso, o protocolo unificado, né, foi proposto, né, com intervenções cognitivas e comportamentais, né, exclusivamente cognitivas e comportamentais. Então, nós vamos ter técnicas aqui da TCC, né, como exposição, outras abordagens baseadas em evidência, né, para aqueles problemas, né, que o paciente apresenta, né. Então, se o paciente tem sintomas de algum tipo de esquiva, né, a gente pode trabalhar com um comportamento, né, com intervenções voltadas para combater essa esquiva, que seria, teoricamente, a manutenção responsável pela manutenção daqueles sintomas ansiosos do paciente, né? Então, se o paciente apresenta uma fobia específica, né, de altura, né, e ele ainda assim tem sintomas depressivos, a gente pode trabalhar com intervenções que possam trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma reestruturação cognitiva, ativação comportamental para os sintomas mais depressivos, mas também trabalhar a exposição junto, né, ao mesmo tempo. É muito parecido, na verdade, com como nós já trabalhamos no Brasil, né, com a terapia cognitiva e comportamental, né? Talvez nos Estados Unidos, onde surgiu o protocolo unificado, eles têm, até em função do seguro-saúde, da maneira com que o sistema de saúde lá funciona, até um olhar mais engessado, talvez, para intervenção psicoterápica, né, onde quando o paciente tem um quadro clínico, ele tem que ser tratado dentro daquele protocolo que trata aquele quadro clínico específico, só que muitas vezes o paciente tem quadros clínicos que são repletos de outras comorbidades ali e que uma intervenção que foque exclusivamente naquele quadro clínico não faz sentido, né? Então, por isso, essa proposta desse protocolo unificado, né? Então, seria uma forma de estruturar algo que provavelmente muitos de nós já fazem no consultório. Quando a gente começa a estudar o protocolo unificado, né, para aqueles de vocês que já conhecem, já trabalham com protocolo unificado, provavelmente tem essa mesma impressão que eu tive quando comecei a estudar, né, que é algo parecido. Olha, mas isso a gente já faz, né, mas isso a gente já costuma praticar, né, aqui na TCC como ela é praticada no Brasil. Estratégia, então, como eu já falei, né, ela vai utilizar estratégias cognitivas, né, a identificação e reestruturação de pensamentos disfuncionais que esses pacientes possam estar apresentando. Lembra que é uma perspectiva cognitiva e
as premissas, né, da TCC estão presentes dentro do protocolo unificado, né, de que a cognição ela influencia a emoção e o comportamento, a cognição ela é passível de ser monitorada e alterada, e que alterando essa cognição nós vamos ter uma resposta também emocional e comportamental subjacente, né? Então nós vamos ter uma identificação e dessas cognições que estão disfuncionais, né? Essa segunda premissa, né, que nós vamos identificar e modificar as cognições, né, buscando uma mudança comportamental e emocional, é algo que a TCC já faz e que nós vamos trabalhar isso também dentro da perspectiva do protocolo unificado. As estratégias comportamentais, né, também já comentei que vão estar presentes, né, então exposição gradual, modificação de comportamentos problemáticos que o paciente possa ter, como comportamento evitativo, né, a esquiva, né, comportamental, né, que os pacientes muitas vezes vão apresentar, em especial nos quadros ansiosos. A gente vai trabalhar então dentro dessa perspectiva de maneira muito parecida com o que se faz na terapia cognitivo-comportamental, né? Uma novidade, né, que tem no protocolo unificado, né, é o uso das estratégias de mindfulness, né? As práticas de mindfulness, elas passam a fazer parte das intervenções, né, cognitivas e comportamentais, assim como outras terapias de terceira geração também apresentam, né? Nós vamos ter dentro da DBT o mindfulness, nós vamos ter dentro da ACT o mindfulness, nós temos a própria terapia cognitivo comportamental baseada em mindfulness, né, que é uma proposta de tratamento para depressão, né, que já utiliza essa unificação, né, do mindfulness. Vamos ter mindfulness na prevenção de recaída, por exemplo, na área da dependência química. Então, o mindfulness está bastante presente em diversas intervenções mais modernas, e o protocolo unificado também incorpora, então, práticas de atenção plena, né, como é traduzido para o português a palavra mindfulness, já que não tem uma tradução exata para o termo, para aumentar a conscientização e a regulação emocional. Então, o mindfulness, se a gente desprezar de onde ele vem, né, que é lá das práticas espirituais orientais, né, e ocidentalizarmos o termo, né, o mindfulness ele é um treino atencional, né, um treino de atenção em que a gente vai ensinar o paciente a prestar atenção no momento presente, né, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu corpo, né, nos estímulos do ambiente, né, que estão presentes naquele momento, que podem estar influenciando, né, na sua resposta emocional, e vendo como é que isso ativa essa emoção, né, como é que a emoção reage a esses estímulos que estão sendo percebidos. Então, essa forma de conscientemente, né, deliberadamente prestar atenção no momento presente, né, é algo que se mostrou bastante útil desde as publicações lá no início dos anos 80, né, do John Kabat-Zinn, quando ele propõe a terapia de redução de estresse baseada em mindfulness. Ele já mostrou quanto isso, né, era efetivo para trabalhar ansiedade e redução do estresse, e isso acabou sendo incorporado, então, por várias terapêuticas, né, inclusive aqui dentro do protocolo unificado. Um outro aspecto também importante da uma prática baseada em evidência é a importância de nós avaliarmos e monitorarmos o progresso, né, do tratamento, enfim, da evolução que o paciente vai tendo, né? Então, se está tendo uma redução daqueles sintomas ansiosos, uma redução dos sintomas depressivos, da sintomatologia do TEPT, né, do trauma, né? Então, tudo isso vai ser também trabalhado de maneira a observar, né, se aquele progresso do tratamento está de fato sendo observado, né? Então, o uso de medidas padronizadas e feedback regular sobre o progresso, né? Então, mostrando para o paciente, a gente sabe, tem alguns estudos que mostram que quando a gente divide com o paciente, compartilha com ele o progresso que ele está tendo na terapia, mostrando para ele as escalas e os instrumentos que a gente possa estar utilizando, softwares, enfim, que podem estar sendo utilizados para monitorar o progresso, que o paciente tende a aderir mais, né? Que ele tende a se sentir mais motivado com o tratamento, né, dentro dessa perspectiva, né? Então, a gente vai também encontrar no protocolo unificado essa avaliação do progresso, né, no tratamento também, utilizando essas ferramentas, né, de regulares, né, de monitoramento, para poder mostrar para o paciente se está tendo ou não um progresso daquilo que está sendo trabalhado. Manutenção de resultados, né, um plano de prevenção de recaída e o desenvolvimento de habilidades, né, que vai ser trabalhado também, né? Então, nós vamos trabalhar
essa perspectiva, né, do tratamento, né, com o paciente dentro de uma consolidação dos ganhos, né, que estão sendo obtidos, né, a gente sabe que a melhora na terapia não acontece de maneira linear, né, o paciente vai melhorando, melhorando, melhorando e tem alta, né, são três, quatro passos para frente, um para trás, quatro, cinco para frente, dois para trás, né, quatro, mais três, quatro para frente, outro para trás, então a gente vai trabalhando a prevenção de recaída, já que muitos dos transtornos que vão ser tratados aqui pelo protocolo unificado têm um curso crônico, né? A palavra crônico significa dizer que não tem cura, né? E oscilante, né? Então vai ter uma oscilação, né? Uma flutuação desses resultados aqui. Quais são as vantagens do protocolo unificado? Né? A gente trabalhar em cima da flexibilidade, né? Uma abordagem abrangente e capacidade de atender uma vasta gama de transtornos mentais, né? Então, nós podemos, ao invés de trabalhar com protocolo para tratar o pânico, um protocolo para tratar a depressão, um protocolo para tratar a agorafobia, protocolo para tratar a fobia específica, né? Um protocolo para tratar o TEPT, né? Como nós temos na TCC convencional. A ideia do protocolo unificado é ter tudo isso junto, né? Poder utilizar todas as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, né? Ou das terapias cognitivo-comportamentais, dentro de um modelo único de intervenção.